Olá, eu sou Luiz Adriano, sou professor na UTF-PR e pesquiso sobre filosofia e história da tecnologia e da ciência. E hoje eu gostaria de falar sobre esse livro aqui, Moldando o Mundo Digital, do Derek Skierman. O Derek Skierman ele é professor de ciência da computação na Calvin College, em Michigan, nos Estados Unidos. E este livro, então, vai falar, até o subtítulo traz um pouquinho sobre isso, né? Que vai falar sobre fé, cultura e tecnologia computacional. Não necessariamente que somente quem trabalha com computadores vai apreciar esse livro. Acho que todo mundo, todos os cristãos deveriam ler esse livro, porque ele fala sobre um tema que não é muito comum, né, muito falado nas nossas igrejas, que é exatamente a tecnologia. Eu acho que precisa ser falado muito mais do que a gente fala, porque a gente está, né, envolto nesse mundo tecnológico, a nossa volta, todo o nosso redor, né, está cercado por tecnologia, então a gente precisa pensar sobre isso. A minha ideia é comentar, não ser tão breve como uma resenha, mas também não ser tão longo quanto uma palestra, mas comentar capítulo por capítulo algumas partes que eu acho importantes, interessantes desse livro. Não que a ideia é instigar vocês a lerem esse livro, porque é muito bom, muito tranquilo de ser lido o livro, não é complexo, complicado, nem apresenta muitas ideias interessantes. Bom, uma das coisas iniciais que tem nesse livro é a ideia ali que se já aparece no capítulo 1, a introdução, que a tecnologia não é neutra. Isso é muito importante porque em muitos lugares a gente acaba vendo as pessoas falando isso, afirmando que a tecnologia é neutra. Eu dou aula para engenheiros e normalmente eles chegam deslumbrados, né, nos primeiros anos com a tecnologia, com o potencial da tecnologia. E eles falam muitas vezes que tecnologia é neutra, a gente pode fazer o que a gente quiser com ela, né, mesmo que, né, seja qualquer tecnologia, a gente transforma da maneira que a gente quiser. Isso até pode ser possível, né, em certos níveis, mas um fato é que toda a tecnologia ela carrega valores. Qualquer tecnologia, ela tem um valor por trás, tem um valor econômico, tem um valor ético por trás envolvido, tem um valor do design, tem uma ideia que quem projetou aquela tecnologia ele tinha, né? Ele carregava um valor, ele tem um valor do seu produtor. E mesmo assim ela interfere, modifica a nossa vida. Né? Qualquer tecnologia modifica a nossa vida. Né? Então o Skirma aqui ele cita o exemplo dos relógios, né? Que eles foram criados originalmente para melhorar as práticas devocionais, né? Porque eles foram criados lá na Idade Média, nas igrejas primeiramente, né? Nas igrejas católicas, porque você tinha várias missas, né? Várias reuniões ao longo do dia e, e as pessoas precisavam saber as horas exatas que começavam essas reuniões. Então, começou a se instalar os relógios nas vilas para as pessoas poderem olhar, né, observar e saber a hora que era exata que estava acontecendo, que hora que eles estavam no dia. Então, normalmente, né, ela era para isso, para as práticas, para melhorar as práticas devocionais. O que acabou fazendo foi que influenciou outros aspectos da vida, né? Quase todos os aspectos da vida e em alguns momentos de forma até negativa. Né? A gente só lembrar o regime das fábricas, onde as pessoas tinham que produzir no ritmo do relógio, um ritmo acelerado, bem diferente do ritmo onde era antes da produção artesanal. Né? Então isso trouxe um impacto e uma modificação. A gente pode pensar os computadores, né? No início os computadores eram para questões militares e eles viraram para um aspecto geral, né, para ser utilizado para as pessoas para fazerem várias coisas. Né? Então no começo era para militar e acabou sendo mesmo a internet também, né? O GPS é um exemplo de tecnologia que foram utilizados primeiramente para questões militares, depois acabou surgindo para as pessoas em geral, né, poderem utilizar. Então a gente vê que tem aspectos positivos também nessas tecnologias, claramente, né? Pensa a gente hoje sem o celular, sem os GPS nos celulares, a gente não ter a internet, então são coisas realmente que trazem pontos positivos, mas a gente tem que ver que não é neutra essa tecnologia, elas nos influenciam, né, e modificam até a nossa forma de pensar. Né? Então a internet, por exemplo, tem vários estudos, né, estudos de neurociência, comprovam isso, que a internet mudou a nossa forma como a gente pensa. Né? Alguns autores vão falar de um pensamento raso, inclusive. Né? Tem um livro chamado Shallows, que em inglês, né, do Nicholas Carr, tem em português, mas as edições estão meio
acabadas, né, estão esgotadas. E acho que em português se chama geração superficial, que ele vai mostrar exatamente isso com vários estudos, né, mostrando que realmente nosso pensamento está bastante é, modificado. Importante que também a gente pensar é que a técnica ela não se resume a produtos tecnológicos, né? Ela diz respeito a uma maneira de pensar. Então, alguns autores, por exemplo, Jacques Ellul, ele vai usar essa palavra técnica, ele prefere, ao invés de tecnologia. Ele tem até um livro antigo também, que se chama Técnica e o Desafio do Século, né, que é exatamente essa palavra que ele sempre utilizava. Porque tecnologia normalmente a gente associa com gadgets, com aparelhos eletrônicos. Mas não dá para pensar só nisso. A tecnologia é mais do que isso. Então, alguns preferem a ideia de técnica porque a gente pensa em burocracia, a gente pensa em questões econômicas, a gente pensa em várias outras questões que a tecnologia ela acaba envolvendo a gente e acaba, inclusive, uh, é, produzindo uma maneira de pensar, né? Nos fomentando a pensar de forma diferente. O Jacques Ellul falava uma coisa assim, para a gente perceber o quanto a mentalidade tecnológica está forte no nosso, na nossa mente, no nosso cotidiano. Ele falava o exemplo de uma flor. Né? Então, às vezes, você chega lá para uma flor natural, né? E a gente fala assim, nossa, que linda essa flor, ela até parece de plástico. Né? Então, é a ironia do pensamento que a gente acha que normalmente o artificial é melhor do que o natural. Né? Então, isso o Elu está apontando, né, que é a nossa mentalidade tecnológica. E aí, ali no capítulo 2, que se chama Tecnologia Computacional e a Expansão da Criação, essa palavra expansão é muito interessante dentro dos estudos tecnológicos, né? O McLuhan, que o Derek Skierman cita aqui, né? Que fala que a ideia de que a tecnologia é uma expansão do corpo humano. Né? Então, a gente nosso ouvido não chega tão longe, então a gente tem os celulares, né, a gente quer se comunicar distante, então a gente tem internet, os nossos carros, né, nos transportam para lugares mais longe, os aviões, meios de transporte, enfim, né, acaba sendo isso, sim, como a tecnologia como uma expansão, né, dos nossos órgãos. Aí, claro que tem os extremos, né, das pessoas que vão pensar, por exemplo, questão cibertécnica, né, que vai pensar de substituir os órgãos, inclusive, né, dos seres humanos, para transcender, né, a atividade humana, transcender os potenciais humanos. Né? Então fala do pós-humano. Né? O transhumanismo é isso. Né? E uma frase que tem ali na página 48 que é fenomenal para mim, é uma afirmação impressionante, muito legal para a gente pensar, porque às vezes a gente pensa de forma um pouco diferente, biblicamente até com relação à tecnologia. Ele fala na página 48 assim: Deus inseriu no mundo o potencial latente para a tecnologia e computadores. E a gente pode pensar não só computadores, né? Ele fala para a tecnologia, para toda a tecnologia. Deus inseriu no mundo o potencial latente. Então é muito interessante a gente pensar isso, porque a gente faz tecnologia como? Com as matérias que são dadas na natureza. Né? Então, que é o silício, né? Esse potencial que a gente só foi descobrir que ele tem um potencial como matéria-prima para os chips aí na década de 50, por aí, né? Década de 60 em diante, né? Que inclusive lá no Vale do Silício, né? Foi um lugar que fomentou o início da computação, né, e acelerou o desenvolvimento tecnológico relacionado a computadores, né, porque lá uma região rica nos Estados Unidos de silício, né, que é a matéria-prima básica aí dos componentes dos chips. Então é isso, Deus insere no mundo o potencial latente para a tecnologia. Ele está lá no próprio mundo. Né? A gente vai olhar para o mundo e vai pensar como, né, o óleo, a geração da eletricidade através, né, da força das águas, enfim, a gente pode pensar todas as tecnologias que se utilizam mesmo, tecnologias eólicas, né, que são tão antigas e que a gente é impressionante, né, lá usado na Idade Média, mas a gente voltando, né, a utilizar, a gente vê que potencial imenso nisso. Né? E aí nesse capítulo 2 também, o Skierman aí vai falar sobre as implicações da história da criação para a tecnologia computacional. Porque muitas vezes as pessoas falam como uma visão negativa, às vezes a gente vê nas próprias igrejas, né, às vezes em alguns ambientes, a tecnologia como uma coisa ruim e negativa, mas não, a tecnologia ela já está lá presente na Bíblia desde o início, desde Gênesis, né, quando Deus faz o mandato cultural, fala para a gente, vão, né, falam para os primeiros humanos lá, vão
cultivem, é para a gente cuidar desse jardim, para a gente dominar sobre a criação, né, e fazer tecer roupa, né, começar a fazer para os primeiros metais, né, que tem e desenvolver essa cultura através da tecnologia. Só que a gente se arroga às vezes poderes maiores, né? Nós temos a imagem de Deus e como Deus nós também somos criadores, mas nós não somos deuses, né? Nós, nós somos co-criadores. É muito interessante que esse termo, né, vários autores usam, o Tolkien, por exemplo, usa, né, subcriação. Nós somos subcriadores, co-criadores com Deus. Né? A gente está criando junto, a gente não cria do nada, do zero, a gente faz uma coisa, porque a gente não tem esse poder. Né? Nós olhamos para a criação e junto com Deus nós criamos junto. E acontece que algumas vezes isso foge do controle, né? A gente já vou falar sobre isso. É, E aí ele fala que é muito interessante, uma forma devocional até da gente ter, é o descanso sabático, né? O jejum tecnológico. Né? Porque a gente não chegar no domingo e falar, não, eu estou usando muitos celulares, muita tecnologia, eu vou deixar de lado nesse dia, né? E não vou mais usar, e vou, nesse domingo aqui eu vou ficar sem tecnologia. Né? Porque às vezes a gente está tão ligado à tecnologia, né, que a gente não consegue, a gente fica necessitado daquela tecnologia. Então é muito bom isso, né, a gente pegar e às vezes fazer pausas. Tem uma citação aqui na página 60 que ele fala, né, que a gente fica às vezes mergulhado em um estado de atenção parcial contínua. E nesse estado as pessoas não têm mais tempo para refletir, contemplar ou tomar decisões ponderadas. Isso é interessante. Né? A gente está tão acelerado ali, né? A gente todo momento está consultando o celular e a gente não tem tempo para refletir. Né? Às vezes não tem tempo até para o TED. Não, eu não consigo ficar no TED. Né? Eu preciso. Por que eu vou ficar no TED? Então todo momento tem o celular. Para aqueles minutinhos ali, né? Que eu tenho intervalo, eu tenho 5 minutinhos, vou aproveitar agora. Né? Eu vou descansar, vou pegar o celular. E a gente nunca para, nunca dá chance de ficar parando, pensando, né? Refletindo. Né? Então a gente precisa ver as próprias maneiras como a gente tem usado a tecnologia e repensar isso. Né? E é interessante que ele vai falar que a gente tem que olhar para a tecnologia e cuidar de incorrer no perigo do reducionismo com relação à tecnologia. Muitas vezes a gente olha para a tecnologia e pensa só pelo lado da tecnológico. Então, os problemas gerados pela tecnologia podem ser resolvidos pela tecnologia mesmo, né, por mais investimentos em tecnologia. Então, os problemas que estão relacionados à tecnologia é questão tecnológica, mas não é assim. E é muito interessante que aqui ele começa a trazer, o Derek começa a trazer as ideias de Doivert, que é uma ideia que é muito caro para ele, né? Ele vai explorar aí no livro também, todo o livro, que é muito interessante. É muito importante. Então ele vai citar ali a questão dos aspectos modais, né, que são vários aspectos, já vou mencionar aí daqui a pouco mais sobre isso, mas que a gente pensar a tecnologia sob a lupa de vários aspectos. Não dá para a gente pensar só no tecnológico, a gente pensar mais além disso. Né? Senão a gente incorre em reducionismo na análise tecnológica e as soluções para os problemas não vão ser suficientes, né? Não vão ser abrangentes e a gente vai continuar naquele problema. E também, claro, como trabalhando com computadores, né, ele vai mencionar a inteligência artificial de maneira breve também, é uma coisa que a gente precisa pensar, né, o status da inteligência artificial, o papel da inteligência artificial também, né, no nosso cotidiano, né, qual o status, tem um debate também muito amplo sobre isso, né, e a gente também é um ponto que a gente precisa pensar, né, as implicações, as limitações, questões até de ética, né, tem ética da inteligência artificial. E aí, no próximo capítulo, capítulo 3, ele fala sobre tecnologia computacional e a queda, que é exatamente um primeiro momento, assim, né, que a tecnologia, já no início, a gente vê que a tecnologia, no início da criação, né, lá em Gênesis, a gente vê que a tecnologia acaba indo para um lugar ruim até, né, pelo seu mau uso, que é a Torre de Babel, o exemplo da Torre de Babel. E o que é a questão da Torre de Babel? A gente não vai explorar aqui, né? A gente tem outros momentos que a gente pode explorar isso, mas é interessante porque o homem vira arrogante com o poder de suas mãos e ele quer então construir
pelos seus próprios esforços, né? Ele quer uh, ser autônomo de Deus. Né? Façamos um nome para nós mesmos, lá em Gênesis 11. Né? Toda a narrativa você pode ler lá e ver com esse viés da filosofia da tecnologia é muito interessante, né? Porque tem os aparatos tecnológicos, as maneiras de fazer os artefatos, de cozinhar, né? Os tijolos, e essa ideia de que, né, eu posso por mim mesmo, eu não preciso de Deus mais, né? Eu sou um ser autônomo. E a tecnologia causa confusão depois. Deus causa confusão, né, ali nos seres humanos porque eles são arrogantes dessa maneira. Então a gente acaba sempre querendo inventar uma tecnologia que vai ser indestrutível, né? Nem Deus pode derrubar esse navio, pode afundar esse navio, né? Nem Deus pode derrubar esse prédio. Nada pode acontecer porque eu consegui descobrir como me tornar um Deus. Né, pela própria tecnologia. É o título do livro do Harari, inclusive, né, Homo Deus. Né, olha a arrogância, né, os homens. E ele fala lá, é bem até irônico, né, o Harari falando, né, nós vencemos a peste, nós vencemos a guerra, nós vencemos fome, agora a gente tem que se preocupar em nos tornarmos deuses. E aí a gente vem em 2020, né, uma grande epidemia de um vírusinho pequenininho, né, de nada que a gente não sabe o que fazer, né, e a gente, né, vê que a gente ainda é muito fraco. Acho que é um tapa na cara da nossa arrogância, né, humanista, de a gente achar que a gente dominou já tudo. Né? Então, a gente não pode cair nessa visão tecnicista. É uma coisa que o Derek critica, que mostra isso. Né? Porque, assim, o que é visão tecnicista? É essa visão que a tecnologia pode resolver todos os problemas. Eu tenho algum problema, qualquer que seja, tem um problema psicológico. Vamos criar uma inteligência artificial que é um psicólogo aqui melhor do que um ser humano. Né? E, enfim, qualquer problema a gente pode resolver com tecnologia. Só investir em mais tecnologia. A gente tem problema de poluição dos oceanos com os plásticos. Vamos criar nanorobôs que vão, ou bactérias modificadas que vão se alimentar desses plásticos no oceano e a gente está livre, né, disso. Então a gente não olha qual o problema por trás verdadeiramente, né, qual que é o problema da natureza humana, que por isso que a gente não pode descartar os ensinamentos bíblicos, né, porque às vezes as pessoas falam, oh, mas a Bíblia foi escrita tantos séculos atrás, tantos milênios atrás, o que hoje vai ter a dizer sobre tecnologia? Tem muito a dizer sobre tecnologia, né? Esse livro, Moldando o Mundo Digital, é um exemplo, né? A gente pode fazer outros estudos, pensar em outras maneiras que a Bíblia tem muita coisa para nos ensinar sobre tecnologia. Por quê? Porque ela trata de Deus conhece como ninguém, o ser humano conhece como ninguém a natureza humana, porque ele é o criador da natureza humana, né? O criador dos seres humanos. Então, a gente pode olhar para a Bíblia e ver quais são os problemas da natureza humana. Então, a gente vê a arrogância desde o início, a gente vê os problemas de usar a tecnologia por ela mesma, né, sem se preocupar com o próximo. Né? E aí é basicamente isso que ele fala sobre tecnicismo e idolatria aqui no livro. Né? O que é idolatria? Quando a gente não olha para Deus e a gente olha para outra coisa. Aquela outra coisa substitui Deus. Né? Então, quando a tecnologia está substituindo Deus, a gente está colocando, está idolatrando, né, essa tecnologia. Então, na história da humanidade, infelizmente, essa busca por poder, né, essa busca por conhecimento, né, e por autonomia, desde lá de a Torre de Babel, produziu coisas até catastróficas. Né? O Derek Skierman aqui menciona uma justificativa baconiana, né? Que é isso. Eu estou buscando conhecimento, estou buscando aqui poder, né, autonomia, então é uma coisa boa, né? Não pode ser uma coisa ruim. E aí outros autores vão falar sobre isso, né? Vão desde Bacon para cá, vão às vezes até denunciar isso. Né? Por exemplo, o C.S. Lewis, no livro Abolição do Homem, ele fala: o que é esse domínio sobre a natureza? Né? E ele estava lidando com o que pessoas estavam pensando já sobre o transhumanismo, lá sobre modificar a natureza humana, sobre ultrapassar a natureza humana através da ciência e da tecnologia. Ele está debatendo com os primeiros autores que estão falando sobre isso, lá por volta de 1820, 1930. Né? E o C.S. Lewis escreve essa Abolição do Homem e ele fala uma frase que é muito interessante, que o domínio da natureza humana na verdade, está por trás disso, é o domínio de homens sobre outros homens, tendo a natureza como, né, o caminho meio. Né? Isso é muito interessante, porque por trás de toda a tecnologia que você vê de nova inovação, de desenvolvimento, tem uma busca de controlar outros seres humanos.
né? Internet mesmo, ou a gente pode pensar, modificação de DNA, você quer modificar e algumas pessoas estão com essa ideia do poder, né, de se tornar autônomos e de dominar sobre outros. Então a gente tem que ficar espertos por trás. Não quer dizer que a gente deva ser luditas, né, que eram aqueles que entravam nas fábricas e quebravam as máquinas. Não quer dizer que nós, como os cristãos, nós devemos nos afastar da tecnologia totalmente. Não é isso. A gente tem que usar de maneira sábia, como um produto da criação também, né? Como um aspecto latente da criação, né? Como o Derek muito bem menciona. O problema é que quando a gente coloca, né, a tecnologia como salvadora da condição humana, o próprio Bacon falava, né, para aliviar a condição humana, né? Ele fala lá, né, nos escritos dele sobre isso. Tem até um livro, né, mais atual falando, né, até onde a gente pode ir nos limites de aliviar a condição humana, né? É claro que a nossa busca tecnológica, né, de curar, de trazer melhoria de condição de vida, mas quando a gente coloca isso como isso aqui que é a salvação, né, a gente pode trazer o céu aqui, o paraíso, né, imanentizar essa questão religiosa de um paraíso, quando a gente traz para a Terra, que a gente consegue fazer através das nossas próprias mãos, a gente está incorrendo aí num problema, né? É os frutos da queda mesmo. Né? E aí é uma coisa que o Derek ele critica nesse sentido, que algumas vezes, até alguns autores cristãos vão falar que a tecnologia é um resultado da queda. Né? A tecnologia só surgiu com a queda. O próprio Jacques Ellul fala isso. O Jacques Ellul tem uns pontos muito interessantes, mas ele também às vezes dá uma pisada, uma escorregada, até porque às vezes ele tem uma visão tão pessimista da tecnologia, né, muitas vezes, que ele acaba às vezes extrapolando essa visão nesse sentido. Por exemplo, né, de que ele fala que a tecnologia é um resultado da queda. Né? Então, quando Jesus voltar, a gente não vai mais ter tecnologia. Mas isso não é um fato. Né? Se você olhar para a Bíblia, você vê que a tecnologia faz parte da criação. O mandato cultural dado por Deus foi dado antes mesmo da queda. Né? Então, já foi dado para a gente utilizar a tecnologia ou fazer tecnologia de uma forma positiva. Né? E é assim, se você já leu, né, a Bíblia inteira, você percebe ou se você não percebeu, né, relembre isso, né, perceba isso, como a narrativa bíblica ela começa num jardim e ela termina numa cidade, né? Jerusalém descendo dos céus aqui na terra. Então você pode até ler outros livros sobre isso, né? Do N.T. Wright, por exemplo, aquele livro Surpreendido pela Esperança, onde mostra que a gente não vai para o céu, na verdade, vai ser essa terra redimida. Né? Jesus ressuscitando com um corpo físico é para mostrar exatamente que o que a gente fez as marcas que a gente leva dessa vida, algumas vão permanecer. Claro que de uma maneira redimida, né? Transformada. O corpo de Jesus era transformado. E é interessante também um paralelo aqui que também pode ser pensado em um outro momento, eu posso expandir isso em outro momento, mas é que quando os judeus eles entram na Terra Prometida, a promessa é de entrar numa terra que emana leite e mel. Né? Eles não precisam fazer nada, tá lá leite e mel. E quando Jesus institui a ceia, ele usa dois elementos, o pão e o vinho. Ele não usa leite e mel, ele usa o vinho e o pão. Por quê? Porque são produtos tecnológicos, né? Se a gente perceber, né? O vinho precisa de uma tecnologia, né? Bastante de estudos ali, de aperfeiçoamentos, né? Mesmo o pão precisa, apesar de ser, né, o pão ali ser amassado de maneira artesanal, você precisa de uma certa técnica, você precisa de tecnologia. Né? Então, Jesus está falando, está também abençoando as obras das mãos humanas, né? Falando, vocês vão encontrar isso de maneira redimida. A gente vai levar a nossa criação depois e apresentar para Deus, né, os frutos da nossa mão, e algumas vão continuar. Né? Tem vários estudos aí que mostram, é muito belo o texto do Tolkien, né, lá naquele livro A Folha e a Árvore, lá naquele conto da folha de migalha, né, que é exatamente isso que fala. Leia com esses olhares. Né, o Tolkien tinha essa problemática que eu não vou conseguir terminar as obras da minha mão aqui, eu não vou conseguir terminar essa obra, mas tem uma esperança. Eu não vou contar muitos spoilers, leiam lá que vale bem a pena, é curto, mas é muito belo esse conto. Junto com o livro lá do N.T. Wright, né, o Surpreendido pela Esperança. E aí a gente chega ali em torno da página 106, a gente chega nos bons objetivos
da tecnologia? Quais que são os bons? E ele chama um outro Skirma, o Egbert Skirma, e eu já perguntei pessoalmente pro Derek, né, se eles são parentes, eles têm o mesmo sobrenome, mas eles não são parentes. Né? O Derek é canadense e o Skirma ele é holandês, o Egbert Skirma. E o Egbert Schima também tem outro livro muito interessante, né? Aqui traduzido, inclusive, né? Eu deixo como sugestão para vocês também esse, que é Fé, Esperança e Tecnologia, publicado pela Ultimato. É um livro bem tranquilo de ler também, vale muito a pena ler. Eu deixo aqui a recomendação também desse livro. E lá por bastante eles chamam, então o Derek chama o Egbert para uma definição que ele deu nesse livro, inclusive, Fé, Esperança e Tecnologia. Em vários lugares eles fazem essa definição dos bons objetivos da tecnologia, que são, eu cito, emancipar o corpo e a mente do trabalho penoso e cansativo, repelir as investidas da natureza, suprir as necessidades materiais do homem e superar doenças. Né? Quando você olha a tecnologia sendo aplicada tendo esses pontos de vista, né, esses elementos, você tem uma tecnologia boa. Quando foge disso, quando é uma tecnologia que busca ganância, enriquecimento, controle sobre os outros, não, a tecnologia está sendo pervertida. Está sendo um lado ruim. Então é bem interessante a gente olhar, estudar essa situação e pensar como a gente tem usado, como a gente tem consumido, como a gente tem produzido tecnologia. E aí no capítulo 4, que se chama Redenção e Tecnologia Computacional Responsável, ele cita o termo, o conceito de Shalom, né, que é muito mais do que simplesmente paz. Né? Segundo Derek, é o propósito geral para a existência humana, o Shalom, que é o quê? Significa, ele citando ele, o Derek, diretamente, significa um florescimento universal, completude de deleite, um rico estado de coisas no qual as necessidades naturais são satisfeitas e os dons naturais são proveitosamente empregados. Tudo debaixo do arco do amor de Deus. Shalom, em outras palavras, é a maneira como as coisas devem ser. Então é interessante a gente pensar como a tecnologia deveria ser. Então a gente pensa que, com certeza, uma tecnologia que polui, que devasta imensamente, não é como a tecnologia deveria ser. Né? Então, como a gente pensar isso? E aí ele entra falar sobre os princípios normativos para a tecnologia. Quando a gente pensa qual que é o mandamento principal, né, que se resume todo os mandamentos, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente pensa, a nossa tecnologia que a gente está fazendo, ela serve para isso? Né? A gente está amando o nosso próximo com as nossas tecnologias? Né? E isso é bem interessante. Né? Se ela produz ódio e raiva, certas redes sociais às vezes produzem isso, né? Produz raiva. Então, isso não tá servindo. Né? Se eu pegar aquela rede social X, né, e usar ela para a glória de Deus, né, e para servir o próximo, aí eu estou fazendo um bom uso dela. Né? Eu posso perverter essa tecnologia que foi inicialmente produzida para uma coisa, às vezes, né, não tão cristã, digamos assim, não tão boa, eu posso perverter ela. É isso que esse título do livro, né, possibilita pensar, moldando o mundo digital. Como que a gente pode moldar esse mundo digital? Como é que a gente pode pegar esse mundo, às vezes, pervertido, caótico, e mudar ele, transformar ele, né, para uma visão positiva? Como que a gente pode fazer isso? Então, é um exercício nosso. Né? Então ele vai usar os 8 aspectos, os 8 últimos aspectos modais lá do Dover para aplicar para a tecnologia. Eu só vou citar aqui, eu não vou discorrer, está lá um pouco, apesar de brevemente, né, mas está lá descritos e como que isso está aplicado para a tecnologia, mas que são, por exemplo, os aspectos histórico e cultural, né, para a gente pensar a tecnologia, como que a gente pode pensar normativamente nesse aspecto, como que a gente pode pensar depois linguística e questões de comunicação normativamente, né, pensar uma utilização melhor, questões sociais, outro aspecto econômico, aspecto estético, aspecto jurídico, né, a gente vê aí que tem muitas questões, né, relacionadas aí quando a gente está pensando em tecnologia, passa por isso, questões éticas e por último até questões písticas, normas písticas para a tecnologia, que às vezes a gente pensa assim, pístico, né, está relacionado à fé, à crença. Isso não necessariamente é só crença religiosa.
Que crenças que tem? Às vezes as pessoas colocam crenças, é, alguns valores que elas acreditam quando elas estão comprando aquele produto. Né? Então, estou comprando um iPhone porque eu tenho, né, algumas crenças que vão me trazer. É uma segurança, o produto tem uma segurança, tem um design bonito, enfim, a gente tem uma série aí e a gente pode até analisar as propagandas relacionadas às tecnologias e ver, né, qual que são os valores embutidos ali. Assistam desde propagandas antigas da Apple e vocês vão ver, né, crenças que são colocadas ali relacionadas aos valores que aquela empresa quer passar para a gente, né? Qualquer empresa quer passar. Então, nessas normas físicas, nessas normas de fé e de crença, a gente tem que pensar a tecnologia como serviço a Deus versus uma tecnologia como serviço aos homens e a si mesmo. Não quer dizer que uma tecnologia não deva servir aos homens, né, favorecer, como a citação ali em cima mostrou, né, do Egbert Schirmer, né, que ela tem que servir para emancipar o corpo, a mente do trabalho penoso, cansativo, né, repelir as investidas da natureza, suprir as necessidades materiais do homem e superar doenças, mas quando ela só está pensando, né, em serviço ao homem, né, a tornar ele autônomo, né, ou a tecnologia como um fim em si mesmo, né, a gente está idolatrando, né, a nossa crença está no lugar errado. E aí, no capítulo 5, a gente pode, ali tem, se fala sobre tecnologia computacional e o futuro. Então a gente tem que pensar que, é, apesar de ele estar falando sobre tecnologia computacional, não quer dizer que só, como eu já mencionei no começo, só pessoas que estão ligadas à computação, né, podem pensar, podem ler esse livro. Não, é muito interessante porque ele é como se fosse um exemplo, né, que ele está usando aqui a computação. Mas toda tecnologia a gente pode pensar nisso. Por exemplo, ele fala aqui, né, que quando a gente pensa tecnologia e o futuro, a gente algumas vezes tem um otimismo exacerbado, né, tem utopias que se criam, né, com relação à tecnologia. E aí a gente surge o outro lado, né, que são as distopias. A gente tem aí um Black Mirror para nos mostrar que algumas tecnologias que a gente acha que são inocentes, que são boas, podem dar muito errado, né, no futuro. Né? Eu brinco às vezes que a visão filosófica do Black Mirror é a visão do Jacques Ellul. Né? É porque é aquela visão pessimista, né? E falando assim, não que a gente deva, mesmo já que Ellul não pensa isso, né? Que a gente deva se livrar das tecnologias, mas que a gente tem que tomar um cuidado com as tecnologias. Se a gente não tomar cuidado, vamos ter um futuro aí ruim. Mas muitas pessoas vêm com otimismo. Né? Então tem o movimento do transhumanismo, não vou falar muito aqui, né, porque é um assunto assim que eu gosto muito, então eu posso falar bastante tempo sobre isso. Mas essa ideia de que a tecnologia pode nos fazer transcender a natureza humana. Né? Então aí acaba indo, né, para um ponto extremo de otimismo, mas também tem um outro ponto pessimista que é ligado ao desespero, né? Essa distopia. Não, tudo vai dar errado, só a tecnologia a gente tem que abandonar, viver no mato, né? Porque a tecnologia é horrível. Também a gente não deve, né, ir para esse lado extremo. Algumas semanas atrás eu falei sobre o desespero da tecnologia em Tolkien, que é exatamente, né, como o Tolkien estava vendo ali na Primeira e Segunda Guerra, vivendo e falando, né, de uma maneira às vezes que beira o absurdo, né, da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, né, o Tolkien, o Lewis, eles criticavam a tecnologia, mas eles tinham esperança. Né? Eles tinham uma esperança. A tecnologia pode ser redimida, tem esperança, só que a esperança cristã ela não está fixada numa tecnologia específica, né? Ou qualquer tecnologia, está fixada em Deus. Né? Porque se a gente ficar fixando a salvação humana na tecnologia, né, a resolução de nossos problemas através da tecnologia, vai ser, né, a gente sabe aí que não vai ser uma coisa muito boa, não vai resultar em bons resultados, né, em boas conclusões. A gente tem que pensar da natureza humana, pensar por trás, como que a gente pode redimir, ajudar a melhorar a criação através da tecnologia, mas pensar na natureza humana, né? Quais são os problemas atrelados, quais são os pontos de limitações que a gente tem na natureza humana. E ele vai finalizando aí como, né, lembrando a gente de que a gente pode dar uma continuidade na criação através daquela ideia da possibilidade latente que existe na Terra,
né, que Deus deixou para a gente descobrindo as possibilidades. O que é eletricidade, se não exatamente essa possibilidade latente na natureza, né, em todas as tecnologias que a gente constrói. Né? Então, a tecnologia, embora ela esteja hoje caída, né, ela não faz parte da queda, a gente tem que lembrar isso. A gente tem que tentar redimir essa tecnologia, melhorar ela. Né? Nem tudo. E uma coisa que é importante, que eu já mencionei de passagem, que ele coloca aqui, o Derek coloca, que nem tudo será destruído no final dos tempos. Algumas coisas nessa terra serão recuperadas. Isso é bem interessante de se estudar, né, de se pensar teologicamente sobre isso. Né, que no final dos tempos algumas coisas vão permanecer. Né, como eu disse, no final dos tempos tem Jerusalém descendo, é uma cidade descendo, né, e o Jacques Ellul, ele trabalha muito bem sobre isso quando ele faz ele tem um livro, não tem em português, hoje está esgotado, pelo menos esse sobre o Apocalipse, ele tem um estudo sobre o Apocalipse, e ele tem um estudo sobre cidades, que é muito interessante. Ele vai analisando as cidades em todos os pontos na Bíblia, né? Um estudo teológico e também filosófico, tecnológico. Né? Ele vai analisando esse livro, é muito interessante, que ele termina exatamente falando sobre essa tecnologia que a gente vai levar, né, que algumas tecnologias a gente vai apresentar as obras da nossa mão e vão continuar, né, de uma forma redimida, mas vão continuar na outra vida. E aí, a gente tem conclusões, né? Como a gente pensar tecnologicamente, às vezes tem autores que eu gosto muito, né, de pensar como a gente pode pegar a tecnologia e colocar ela no seu devido lugar. Né? Então tem algumas práticas. Tem um autor que eu gosto muito, o Albert Borgman, que ele fala exatamente sobre práticas focais, que são práticas que a gente pode tirar a tecnologia do seu pedestal, né, e fazer outras coisas como pescar, correr, fazer exercícios, jogar jogos tabuleiros. Né, eu gosto muito de jogar jogos tabuleiro. E é um momento assim que a gente pode se juntar ali em família ou com os amigos, e não é assim a gente está olhando para uma TV, né, para uma tela, todo mundo virando para a tela, né? A gente está ou cada um no seu celular ali, né, no seu cantinho. Não, a gente está todo mundo em volta de uma mesa, jogando ali o jogo tabuleiro, conversando, exercitando, né, o diálogo, exercitando a paciência uns com os outros, enfim. Né? Isso cresce muito. Eu gosto muito e sugiro até para quem não gosta de jogos de tabuleiro ou quem não conhece jogos de tabuleiro ir atrás. Né? Tem muitos jogos de tabuleiros aí que são fenomenais para isso, para fomentar a vida em família. Até, né, eu tenho 2 filhos pequenos e a gente joga e é gostoso ver eles curtindo esse momento em família. É um momento especial. Né? A gente tem outros momentos até com a tecnologia envolvida, né? Assistir lá um filme, mas é impagável esses momentos que a gente está jogando um jogo de tabuleiro ali, que a gente deixa a tecnologia e agora vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos ficar em família. Né? Então é isso, a gente às vezes tem que pensar como que a gente pode redimir até na nossa vida o uso da tecnologia. Né? Ele termina com uma citação aqui, o Derek: toda atividade que realizamos, incluindo a tecnologia computacional, envolve o coração, como está lá Provérbios 4:23. Em um mundo frequentemente cativado por uma tecnologia estonteante, precisamos agir como novos sinalizadores de criação, pessoas cujos corações e vidas buscam ser fiéis a Deus. Como que a gente pode então usar a nossa tecnologia nesse favor, nesse sentido? Né? Então, é isso que eu tinha falado sobre esse livro. Tem muitos pontos, claro, eu não cobri todos os pontos, mas são alguns pontos aí interessantes para a gente pensar, né, sobre tecnologia. Eu sugiro aqui deixar outras sugestões de leitura também, além desse livro, né, da Monergismo. Vale muito a pena, como eu disse, né, uma leitura bem gostosa de ler até. Né? Além do outro livro que eu já mencionei aqui, Fé, Esperança e Tecnologia, também, do Egbert Schirmer. Tem esse livro aqui para quem quer se aprofundar um pouco mais, Filosofia da Tecnologia, que assim, é filosofia da tecnologia, mas ele trata assim muitos exemplos, ele traz muitos autores da filosofia da tecnologia, Heidegger, né, o Andrew Feinberg, Albert Borgman, que eu mencionei, vai trazendo para dialogar, e tem um pano de fundo cristão também, apesar de eles não mencionarem a todo momento, né, o cristianismo, mas se chama Doiver,
né? São quatro autores holandeses que estão ligados também a pensar esse papel da fé e da tecnologia, então é muito interessante. Né? E esse aqui também, Cristãos em Babel, do Egbert Schirmer, lançado também pela Monergismo, um livro menor, mas pensando também aí de uma maneira mais rápida sobre tecnologia e sobre a nossa presença nesse mundo, né, que tem tecnologia. A gente tem que lidar com essa tecnologia. Como que a gente vai fazer? Tá? Então, só é isso. Qualquer coisa vocês podem comentar aí, podem me contactar e a gente continua falando sobre isso, que é um tema que a gente precisa trazer para as igrejas, para as EBDs, para pensar. Né? A gente precisa pensar a relação de tecnologia e crianças muito, porque é um problema muito sério e até a tecnologia no nosso dia a dia. Né? É isso.